jogador de seleção brasileira, jogador internacional nessa roda. Primeiro, antes de mais nada, te saudando e agradecendo muito por estar com a gente. Boa noite, Emerson. Boa noite a todos. Que timaço, hein? Pô, ficaria aqui escutando vocês a noite inteira sem problema. Que time. Ô, Emerson, você tem muita vivência na bola. E você, por certo, acompanhou essa passagem do Abel Ferreira, que chega, não era um cara muito conhecido, de repente ganha 2 títulos, vira um herói, e agora já estão pichando o muro e querendo a cabeça do homem. É assim no mundo inteiro, meu caro Emerson? Eu acho que é um pouco no nosso país, né? Acho que no Brasil a gente tem sempre uma cobrança muito forte. E a gente sabe que existem muitos times no Brasil com capacidade de ganhar competições, mas a gente está sempre cobrando, né, o título. E não vai ser diferente com o Palmeiras, né? Principalmente por tudo que o Palmeiras vem fazendo, pelo investimento também, né, que fez nos últimos anos. Então, acho que a cobrança ela é baseada nisso, né? E também nos títulos, né, que o Palmeiras teve. Enfim, então, eu acho que os treinadores têm que se acostumar com isso. O nosso país realmente exige. E o Brasil, eu acho que ele é diferente, sim, se nós formos comparar um pouco com a Europa, né? A Europa, o treinador, vamos dizer que ele tem mais tempo, assim, para trabalhar. As críticas demoram a chegar, vamos dizer assim. O Emerson, o que você está fazendo e onde você está morando? Então, eu estou morando hoje nos Estados Unidos. Inclusive, o Vampeta já me fez uma visita aqui, um tempo atrás, antes da pandemia. E, na verdade, quando eu vim para cá, eu vim com um projeto também para trabalhar no futebol. Então, estou conhecendo ainda o terreno americano, que é muito diferente do nosso trabalho no Brasil. As coisas aqui funcionam diferente. Então, na verdade, eu estou nesse tempo fazendo algumas análises, tenho alguns projetos em mente aqui também, mas que ainda não andaram. Então, com a questão da pandemia também as coisas pararam um pouco. Então, é só questão de tempo assim para dar continuidade na minha área, que é a área do esporte. Então, eu espero que esse ano a gente já consiga fazer algo aqui no meio do esporte. Já foi vacinado, Emerson? Então, eu na verdade fiz 3 vezes uma tentativa de vacina aqui, mas a vacina que nós queríamos aqui em casa acabou sendo cancelada, então nós estamos esperando um pouquinho. Vamos ver se daqui a pouco aí a gente consegue fazer a vacina, mas está praticamente todos vacinados aqui, então a gente vê que as coisas avançaram muito aqui nos Estados Unidos. Que legal, vamos colocar todo mundo na roda, que todo mundo quer falar rapidinho com o nosso querido Emerson lá dos Estados Unidos. Chico Lang, o Emerson, que você conhece também, participou de várias coberturas com o Emerson. Meu caro Emerson, antes de mais nada eu quero te pedir desculpa, cara. Faz muito tempo que eu estou para te pedir essa desculpa. Você se lembra que você foi cortado na Copa de 2002 porque você bateu o ombro na trave direita no primeiro chute a gol que deram no treinamento, né? Você improvisado de goleiro. E você acabou sendo cortado por isso e chamado Ricardinho. E adivinha quem deu essa ideia para o Luiz Felipe Scolari? Fui eu. Eu dei essa ideia. Eu falei para ele, ô Felipão, se machucar o primeiro goleiro, o segundo goleiro, quem é que entra no gol? Aí eu falei, bota o Edmilson. Mas ele escolheu você. E você, naquele lance lá de azar, deu um baita de um azar, era uma Copa perfeita para você jogar. Então, cara, olha, fiquei 2 dias sem dormir, fiquei procurando seu telefone para te pedir desculpa, mas agora eu encontrei a oportunidade, cara. Então, olha, juro por Deus, eu fiz por a maior boa fé do mundo, entendeu? Mas acabamos dando azar. Então, minha pergunta eu troco por essa desculpa. Que isso. São coisas do futebol, né? Da mesma forma como eu fui em 98 para o lugar do Romário, o Romário se machucando, eu acabei indo para o lugar dele, acabei saindo para um outro companheiro, né? Claro que fiquei muito triste, realmente, fiquei muito chateado, porque me preparei muito para aquela Copa do Mundo, acredito que eu estava também num momento muito bom da minha carreira, e era o capitão daquela equipe, então acho que assim, as coisas estavam andando, mas são coisas do futebol, né, que a gente não espera. Então, como eu disse, da mesma forma como eu fui para o lugar do Romário, acabei saindo também num episódio
2 dias antes da nossa estreia. Então isso faz parte do futebol, mas pode ficar tranquilo. Era para acontecer. Obrigado. Está desculpado, fica tranquilo. Mestre Alberto Helena Júnior pergunta para o grande Emerson, gente da melhor qualidade, um baita jogador de Copa do Mundo. Grande Emerson, um grande abraço para você. Você está aí nos Estados Unidos, né? Estou nos Estados Unidos. Me diz uma coisa, só para tirar uma dúvida. Como é que foi o Pato aí? Estreou outro dia e parece que ele se machucou e tal, mas jogou bem, não jogou? O que é que dizem dele aí? Então, eu vi algumas coisas, tá? Eu não acompanhei essa estreia dele, mas eu vi assim, algumas notícias, inclusive falando que ele acabou jogando bem esse primeiro jogo, né? Que ele fez uma boa estreia. Se eu não me engano, até ganhou um prêmio do jogo, né? Então eu vi algumas fotos assim após o jogo e parece que ele fez uma boa estreia. O Brenner fez um gol na estreia com o Cincinnati, que foi uma coisa bem legal também. Osmar Garrafa, Emerson com a gente. Opa, tá bom. Enquanto a gente acerta com Garrafa, eu sei que você não gosta muito. Tá ok? Tá ok. Estou dizendo o seguinte, que é muito legal a gente ter o Emerson aqui no Mesa Redonda. E naquela Copa do Mundo em 98, quando o Emerson acabou indo para o lugar do Romário, a gente acabou indo no mesmo voo para Paris, e o Emerson, né, marcou a sua presença numa oportunidade, como destacou o Chico, em outra oportunidade acabou sendo cortado. E em 2002 e 98, seleção brasileira, quando se falava de seleção brasileira, quando a gente via a seleção brasileira em campo, era quase que meio uma dúvida de quando será que a seleção brasileira vai ganhar. E hoje a gente joga com seleções de um poderio muito fraco e a gente não tem nem certeza se a seleção brasileira vai ganhar. O que acontece com o futebol brasileiro? É falta de qualidade técnica? Qual é o problema que passa pelo futebol brasileiro que hoje a seleção ela não é apontada como a principal seleção do mundo? Ela é sim pela sua história, pela sua trajetória, mas tecnicamente eu não vejo dessa forma. Um abraço, Emerson. Abraço. Bom, eu acho que, claro, as coisas mudaram muito, né? Muito, vamos dizer assim, da nossa geração, né? E eu acredito que hoje a seleção brasileira, ela perdeu um pouco aquele respeito, né? Que no passado nós tínhamos. No sentido que os jogadores, quando eles estavam na Europa, eram praticamente todos protagonistas, né? E eu acho que isso faz a diferença, porque hoje a gente vê que são poucos jogadores, tirando o Neymar, que é uma exceção, né? E, tecnicamente a gente sabe da qualidade dele, tirando hoje o Casemiro também, né? Que é uma referência no Real Madrid. Eu acho que são poucos hoje jogadores que representam a nossa seleção que acabam virando protagonistas nas suas equipes. Então, isso acaba perdendo um pouco aquele respeito que a nossa seleção tinha quando entrava em campo, né? Eu lembro até os meus próprios colegas, né, de Itália, quando eu joguei no Milan, quando eu jogava na Juventus, falava com os italianos e eles falavam muito disso. Pô, jogar contra o Brasil é difícil. Imagina o Ronaldo, bola de ouro, o Rivaldo, bola de ouro. Aí jogava contra o Kaká. Então, assim, tinha um respeito maior, que eu acho que nós ainda não conseguimos conquistar com essa nova geração. E isso conta muito. Isso conta muito no jogo, né? E eu acho que isso mudou um pouco daquela geração que nós tínhamos. Já que você citou Europa, agora há pouco foi apresentado o projeto da Superliga, lá 12 times querendo separados, né, fazerem uma liga separada que cobriria a vaga da Champions League. E aí, passando pela Juventus, que você conhece também, Juventus, Milan, Inter, os 6 grandes times da Inglaterra, os 3 grandes times da Espanha. Você acha que isso pega? Está uma guerra UEFA contra os grandes clubes lá, Emerson. Mas essa guerra sempre existiu, né? Uma querendo ser melhor que a outra. A gente sabe que isso é sempre uma briga. A gente sabe que a Champions League é uma competição muito importante para os clubes europeus. A UEFA Champions League, ela é considerada, vamos dizer, que a segunda divisão aqui das competições europeias. Então, tem sempre uma briga para ver quem é que faz, vamos dizer, que melhor essas competições. Então, isso é uma coisa que já na minha época a gente já estava acostumados, mas vamos ver, né, o que vai acontecer, principalmente com essa questão de calendário, que a gente sabe que hoje o calendário do futebol está muito apertado, né, com muitos jogos, com seleção também.
Então a gente vai ter que ficar de olho aí para ver o que eles vão conseguir fazer para que melhore também o futebol, né? Para que o jogador também não tenha tantos compromissos e também não consiga render, porque a gente sabe que muitos jogos também isso atrapalha no rendimento do atleta. Celso Cardoso. E aí nos Estados Unidos, como é que você avalia essa organização do futebol? Emerson, primeiramente, boa noite, desculpa, seja bem-vindo à Mesa Redonda. Aí também, agora, pelo horário, você está nos Estados Unidos, em que lugar? Tá no... É noite também, né? É noite. Eu estou com 1 hora menos. Então, como é que você avalia a organização do futebol? Porque a gente sabe que a pandemia deu uma parada em tudo, né? Dificultou um pouquinho esses 2 últimos anos, mas você vê com uma força, você acha possível, por exemplo, também uma liga, quando eu falo não norte-americana, mas americana, fazendo uma união de todos os grandes clubes de América do Sul, América Central e também dos Estados Unidos? Eu acredito que vai demorar um pouco isso, porque a gente sabe que a MLS, né, que é a principal liga aqui, é uma liga privada. Então, as equipes, elas jogam nessa liga todos os anos, então elas precisam do aval ali da organização para entrar. Então, aqui a gente não tem aquela situação nossa que nem no Brasil, de equipes que caem, equipes que sobem. Então, isso eu acho que dá uma maior tranquilidade, né, para as equipes se planejarem. A gente sabe que tudo é feito nos Estados Unidos por entretenimento, e mais do que a competitividade. Então, eles estão começando já a ter um pouco mais de, vamos dizer assim, de competitividade no soccer, no futebol. Mas ainda falta muito. Eu acho que para fazer uma comparação aqui com a Liga Americana, com uma Liga Europa, até com o nosso futebol brasileiro, mas pouco a pouco eu acho que eles estão tentando fazer algumas mudanças para que também a Liga Americana se torne uma liga referência, né? Até porque os investimentos aqui são altos, as estruturas são muito boas, então eu acho que precisa mudar um pouco a mentalidade só para que chegue também a um nível alto como o nosso futebol no Brasil, como o futebol na Europa. Ô Emerson, eu sei que você não gosta muito desse cara, mas faz parte do programa, então ele vai te fazer uma pergunta. Fala, Vampeta. Fala, Dedão. Dedão, é jagunço. Não falta apelido pra ele, viu? E o Emerson, assim, eu agradeci muito a Gazeta aqui quando minha filha fez o transplante de coração. Né? E o Emerson mora lá em Miami, a gente estava se encontrando direto. Né? Eu saía em algum momento saía do hospital e encontrava, a gente jogava uma bola lá até. E o Emerson agora está na igreja, né? Vinha me dar conselho. Eu digo, agora que parou de jogar, ele para a igreja. Faz que nem o Miller. Quando estava em atividade, que era para ir para a igreja, não ia. Aí, agora que parou, está na igreja, vinha, me chamava, terminava o rádio. Digo, vamos tomar um gelo, que gelo, rapaz, eu estou na igreja. Digo, mas como você está na igreja agora? E eu tive a oportunidade de jogar 48 jogos com a camisa da seleção. E sempre ao lado do Emerson. Acho que de 48 jogos, joguei umas 40 partidas ao lado do Emerson, ele com a 5, com a 8, fomos campeões da Copa América, seria o capitão, né, na Copa do Mundo 2002, o Rivaldo arrebentou com ele, infelizmente, o Rivaldo. E tem várias histórias engraçadas, né, Flávio? O Emerson foi na roda. Foi na roda. E tem uma história muito engraçada que ele conta, que a gente concentrava junto no mesmo quarto, conta como foi você indo em 98 para bater o pênalti. Na hora de escolher quem ia bater o pênalti. Na disputa contra a Holanda. É verdade. Mas antes disso eu vou falar. Eu acho que o Vampeta... Olha, minha filha está, graças a Deus, super bem. Ele jogou comigo, realmente. Aí nós tivemos a possibilidade de jogar juntos. Por isso que eu tenho até hoje uma dor nas costas aqui. A ficar correndo para ele no meio campo. Então, essa dor aí... até hoje. Mas essa história da Copa do Mundo de 98 foi muito engraçado, porque chegou nos pênaltis, né? E eu nunca imaginei que eu pudesse bater um pênalti na Copa do Mundo. Até porque, chegando pro lugar do Romário, eu era um dos mais jovens, eu acho que só tinha o Denilson, depois era eu, depois o Zé Roberto. E nós estávamos ali no meio, todo mundo, e o Zagallo chegava para conversar com todos os jogadores. Quando ele olhou para mim, ele falou, você vai bater o pênalti. Eu olhei para ele e disse, você vai bater um dos pênaltis. E ali eu já comecei, né? Jesus, né? Pô, tem que bater esse pênalti aqui contra a Holanda, uma semifinal, 20 anos de idade, realmente passou muita coisa na minha cabeça. E quando nós estávamos lá no meio do campo, né, e os 2 primeiros bateram,
do nosso time, se eu não me engano, foi o Ronaldo e o Rivaldo, fizeram, os 2 da Holanda também, aí foi o Emerson. Eu acabei batendo aquela caminhada até a marca do pênalti ali, é inesquecível, né? Porque passa muita coisa na cabeça da gente e a gente sabe a responsabilidade de bater um pênalti numa Copa do Mundo. Eu acabei fazendo e após o meu pênalti a Holanda errou. E aí nós voltamos ali para o meio-campo, né? E o Denilson tinha que bater o último. E era muito engraçado que o Denilson ficava no meio do campo, tomara que eu não bata esse pênalti. Ele ficava falando, para não bater o pênalti que ele estava, aí depois acabou que o Tafarel pegou, ele não bateu. Mas a gente vinha assim com uma preocupação, todos nós, imagina, né? Bater um pênalti numa semifinal de Copa do Mundo, mas foi muito engraçada a reação do Denilson, porque ele ficou ali fazendo as orações dele, tomara que não chegue a minha vez aqui e tal, e realmente não chegou, que o Tafarel pegou e acabamos passando ali naquele jogo espetacular que foi o Brasil-Holanda. São jogadores que contam histórias maravilhosas de lá dentro, que a gente só fica sabendo nessas resenhas. Tem mais um pouquinho, só mais 2 perguntas de feras que você gosta muito. Mais um homem de Copa do Mundo, mais um campeão. Miller conversando com o Emerson. Boa noite, Emerson. Prazer falar com você. Boa noite, Miller. O gênio Paulo Roberto Falcão, ele me disse uma certa feita que o jogador para, mas ele dificilmente ele tira a chuteira do pé, né? Então, como você já parou, né, infelizmente, eu quero saber se você pretende ser treinador ou diretor de futebol. Qual é a sua perspectiva aí na carreira aí dentro do futebol ainda? Então, Miller, quando eu parei, eu acabei estruturando um clube de formação na minha cidade natal, no Rio Grande do Sul. Eu trabalhei por alguns anos, mas aí eu vi um pouco assim da dificuldade que é, né? A gente trabalhar no futebol brasileiro, principalmente um clube de formação. E aí foi quando eu decidi de vir para os Estados Unidos. Até em função mesmo dessas dificuldades, né? De entender que trabalhar no Brasil não é fácil. E aqui, com certeza, tentando sempre ficar na minha área. Eu gosto muito da área de gestão, né? Eu nunca pensei em ser treinador, até mesmo pela rotina, também pelo processo das coisas, né? Vou dizer que no nosso país, no Brasil, a gente sabe que o treinador ele tem uma vida muito difícil, pode ficar num clube às vezes meses, né? E eu não queria isso para minha família, já que a minha carreira também foi tão agitada, assim, de passar por vários clubes. Então eu preferi realmente pensar um pouco mais na minha família, estar mais perto. Mas a parte da gestão é uma parte que eu gosto muito. Estou me especializando nisso aqui, até para ver se breve eu consigo entrar nessa área aqui nos Estados Unidos. Emerson, muito obrigado por nos atender, muita sorte nesse novo projeto de vida aí nos Estados Unidos. Chegue logo a sua vacina, nossa aqui, está mais distante. Mas é um prazer. Logo eu vou estar aí para a gente fazer um culto. Eu vou conseguir levar você para a igreja, pode ter certeza. Já primeiro a gente vai no pagode. Um abraço, caro Emerson, valeu. Um abraço a todos, obrigadão, tá?